Olá, meus amores do oitavo ano, tudo bom? Nesse vídeo iremos realizar a correção de atividades. Passei essa atividade na aula passada, então vamos realizar a correção, certo? Vamos aqui na página 40. Observe, com base no mapa a seguir e no que foi estudado neste capítulo, responda as questões. Nós temos aqui os cinturões agrícolas, certo? O que caracteriza um cinturão agrícola nos Estados Unidos? Meus amores, esse cinturão agrícola nada mais é aquela faixa onde se destina e se especializa numa cultura, certo? Do milho, vamos ver aqui. Em qualquer cultura dessas eles vão se especializar, certo? Então, naquela faixa de terra, naquele cinturão de terra, eles acabam o quê? Se especializando naquela cultura, então isso se chamam os cinturões agrícolas, certo? Vamos aqui na letra B. Quais os principais cinturões agrícolas nos Estados Unidos? Cinturões das culturas tropicais: o milho, o leite, o algodão, o trigo, a pecuária, fruticultura e a policultura, que é variado, certo? Analisando o mapa dos Estados Unidos, clima, na página 6 do capítulo anterior, relacione cada cinturão agrícola ao tipo climático predominante. Claro, meus amores, isso aqui quando vocês forem fazer essa comparação, vocês poderão perceber que eles não irão fazer uma cultura em determinado clima que não condiz com aquela cultura ali, certo? Se o milho vai se desenvolver melhor e com baixos insumos num clima X, então eles vão produzir esse milho nesse determinado clima. Por quê? Porque se eu for adaptar essa produção, o meu produto vai encarecer e ele vai ficar o quê? Ele não vai ter competitividade no mercado, entenderam? Vamos supor, eu vou forçar aqui no Ceará, no sertão, a produção de uva. Eu vou fazer adaptações para produzir essa uva, mas eu tenho que tirar o meu lucro que eu investi. Então, o meu produto vai ser muito mais caro do que outros produzidos aí em climas mais frios. Então, meu produto não vai ter competitividade no mercado. Compreenderam aí essa questão? Vamos aqui na página 41. Vamos lá. A história econômica dos Estados Unidos foi marcada por duas crises. Identifique-as e descreva as causas de seu acontecimento, diferenciando uma da outra. Claro, a crise de 1929, com a quebra da bolsa, vocês lembram aquele consumo em demasia, né? Os Estados Unidos começou a produzir e a injetar dinheiro em investimento e as empresas, consumo caiu. Europa se recuperou, não precisava mais da compra desses produtos nos Estados Unidos, então ele foi a bancarrota, como fala. E a de 2008, que foi a crise imobiliária, certo? As pessoas compravam, foram incentivado a compra, né? Foi dado carta de crédito às pessoas para elas realizarem compras imobiliárias. No entanto, não houve o pagamento e isso gerou a bolha, certo? E nas duas foram em momentos diferentes, causas diferentes, mas no entanto houve um ponto comum aí que foi o Estado que chegou junto e vou resolver aqui, apesar de não sermos capitalistas e não serem um estatal, mas eu quero que a economia do meu país, então o Estado entrou em ação para a resolução dessas duas crises, certo? Segunda questão. A taxa básica de juros nos Estados Unidos vem sendo mantida pelo piso histórico desde o final de 2008, quando foi reduzida para dar fôlego à economia norte-americana durante a crise financeira internacional. Portal G1, 2016. Qual o objetivo do Banco Central ao intervir na taxa de juros dos Estados Unidos? Vamos estimular o consumo, aquecer a economia e o principal, frear a crise econômica, certo? O Estado adentra aí, porque se a crise econômica crescer, o Estado tende a ir à bancarrota, certo? Então,
não é, eles fazem essa intervenção econômica e de forma rápida para ser eficaz para sanar toda essa crise, certo? Vamos aqui na terceira questão. Os Estados Unidos concentram a maior aglomeração industrial do planeta, o que contribui para o país ser considerado a maior economia do mundo. Sobre esse tema, responda aos itens a seguir. Opção A. Qual é a área de industrialização mais antiga dos Estados Unidos e que tipo de indústria ela concentra? Gente, era no nordeste do país, certo? E ela concentrava siderúrgicas, têxteis e automobilísticas. Então, essas foram as primeiras indústrias a estarem se desenvolvendo aí nos Estados Unidos, certo? No nordeste do país. Agora vamos aqui à letra B. Onde se localiza o novo cinturão industrial estadunidense? Dê exemplos de indústria que se instalam nele. Vocês podem perceber que hoje em dia a questão industrial, a siderurgia foi a base industrial. Tudo bem, siderurgia, ok. No entanto, hoje a industrialização já está percorrendo por outros campos. A siderurgia deixou de ser o ápice. Percebemos aqui que primordialmente ao nordeste dos Estados Unidos existiam a siderurgia, as indústrias têxteis e as automobilísticas. No entanto, oeste e sul dos Estados Unidos, certo? São as de tecnologias da informação, certo? É a computação, telecomunicações como a Google, a Apple, Facebook, certo? E no oeste, a aeroespacial, a NASA. Olha como o tipo de indústria já muda aí. Por isso que percebe-se os Estados Unidos como uma grande potência. Elas saíram daquele nível da siderurgia, de estarem ali nieirinhas, baixinhas, sempre mantendo. Não, eles conseguiram, né, se projetar, crescer industrialmente, certo? Vamos aqui na quarta questão. Observe a charge a seguir. Visto para os Estados Unidos. Quais os documentos que eu devo apresentar? Basta o cartão de crédito. Hoje em dia não é mais assim, né, meus amores? Vamos aqui. A charge fez uma crítica aos Estados Unidos. Determine qual é essa crítica e fundamente historicamente. Gente, ela está criticando o modo estadunidense, certo, de ser altamente capitalista, certo? Porque isso aqui, nos dias atuais, não existe mais. Vocês sabem que há todo um protocolo para a entrada nos Estados Unidos, certo? E há até uma lista de restrições para entrar nos Estados Unidos, certo? Se você tiver parentes do Oriente Médio, já tem todo um perpasso, um preparo, uma documentação, uma burocracia, enfim, não é só... Mas aqui no caso a charge quis evidenciar esse lado capitalista. Você tem cartão de crédito, vai gastar aqui, vai consumir aqui, então pronto, certo? Página 42, quinta questão. Considerando a organização do espaço industrial estadunidense, analise as afirmativas a seguir, colocando V para verdadeira e F para falsa. E em seguida a gente vai corrigir, certo? Primeira aqui opção. A concentração industrial no nordeste dos Estados Unidos está relacionada à ocorrência de recursos naturais, as fontes de energia e os volumosos investimentos ingleses, certo? Aqui a opção está correta até falar em investimento, meus amores. Não ocorreu investimento inglês aqui, né, inicialmente na industrialização dos Estados Unidos, certo? Vamos aqui na segunda opção. O Vale do Silício é uma região de industrialização recente, que abriga um complexo de indústria de alta tecnologia, empregando mão de obra altamente qualificada. Verdadeiríssimo, não há nenhum item a ser acrescentado aqui, ela está corretíssima. A região dos Grandes Lagos vem aumentando a sua participação na produção industrial dos Estados Unidos. Falso, certo?
ela é uma região de industrialização antiga. Pelo contrário, ela vem perdendo espaço para as novas indústrias, certo? Vamos aqui. O centro-sul do país vem despontando nos setores industriais químicos e aeroespacial, devido aos investimentos governamentais e à ocorrência de jazidas petrolíferas. Verdadeiros, meus queridos. Vamos aqui na próxima questão, questão 6. Os produtos têm alto valor unitário, o que reduz a importância dos custos de transporte. No entanto, a mão de obra altamente qualificada e intensos investimentos de capital constituem as exigências cruciais para o processo desses empreendimentos. Assim, centros empresariais de alta tecnologia se expandiram por uma variedade de locais distantes das regiões industriais tradicionais. As indústrias eletroeletrônica, de informática, biotecnológica e bélica exemplificam essa mudança. Na concentração de indústrias de ponta pode ser encontrada, olha, que fala-se em indústria de ponta, certo? Então, é o Vale do Silício, letra A de avião, certo? Sexta questão, letra A de avião. Vamos aqui na sétima questão. Assinale a alternativa correta sobre os cinturões agrícolas nos Estados Unidos. A pecuária bovina de corte ocorre em áreas semiáridas de modo extensivo. Letra B. Sétima questão, B de bola. Tá? Vamos lá. Aqui a oitava questão tem um pequeno texto que fala, né, dessa questão das indústrias. Tem aqui umas multinacionais que são bem conhecidas do grande público aí dos meus alunos, né? Vamos aqui. Com base no texto anterior, identifique a resposta correta. A globalização do capitalismo e o American Way of Life contribuem para eliminar as particularidades culturais dos povos, cada vez mais homogêneos. Letra C de casa. Então, a oitava questão, C de casa. Essa participação, que essa questão, mudanças de hábitos. Vamos supor, quando não foi introduzido aqui o McDonald's, as pessoas tinham o hábito, ou então esses fast foods que são, sua grande maioria, multinacionais americanas. Se tinha o hábito de se realmente ir a um local e fazer um almoço, né? Mas aí a pessoa tira o horário de almoço, vai lá em algumas dessas fast food, come algo, um sanduíche, um copo de refrigerante e volta para trabalhar, certo? Isso foi mudando o nosso hábito, né? Não estou dizendo da geral, mas em sua grande maioria, muitas pessoas que trabalham em centros comerciais, às vezes vão nessas fast food e fazem um lanche rápido e retornam ao trabalho. Isso foi uma cultura introduzida de um outro local. Isso é a globalização, certo? Vamos aqui. Quais são os países que integram o BRICS? Olha aí, grupo econômico, muito falado nesse capítulo, esses grupos, esses conglomerados econômicos, essa junção de países. Então, fica Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Letrinha E de elefante, certo? Vamos aqui na próxima questão. Observe as imagens que retratam o estímulo à venda de eletrodomésticos no Brasil no início do século XX. Olha aí, meus amores, né? Venda de eletrodoméstico, o rádio, que hoje temos o computador, o tablet, enfim, que era o único meio das pessoas escutarem a radionovela, ouvirem notícias. Então o rádio era, aquela família que tinha um rádio era assim, ó, top da galáxia, certo? O tipo de imagem mostrada, vamos aqui, é uma referência ao American Way of Life, com incentivo ao consumismo para manter a produção industrial aquecida. 10ª questão, letra A de avião. Vamos ver aqui.
deixa claro que o bem-estar das famílias não depende do poder de compra de cada indivíduo. Não, né? Olha só, esse incentivo ao consumismo, essa introdução aqui no Brasil do American Way of Life é o modo de vida americano. Você tinha que ter um rádio, meu querido. Você tinha que ter o quê? Um eletrodoméstico que você aperta o botãozinho e ele faz algo, uma máquina de lavar louça, porque foi introduzido na sua cabeça que isso era a vida. Então, o modo de vida americano foi se espalhando por aí, né? Isso se chama globalização, tá bom, meus amores? Onde as distâncias se encurtam, as culturas, a comunicação é quase que instantânea, não é isso? Então, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!